Ontem, quando eu orava e buscava o Senhor a respeito do que poderia dizer aos irmãos hoje aqui, eu passei um bom período da tarde sem saber, mais perdido que segue um tiroteio, clamando ao Senhor, pedindo, Senhor, o que eu falo, e o Senhor não me dava resposta. Havia algumas palavras já montadas, mas eu não conseguia chegar àquela certeza. E Deus me mostrou, irmãos, que Ele, às vezes, não tem pressa em nos dar a resposta. Porque Deus quer que nós o busquemos. Porque Deus quer que a gente vá cavar. Deus quer que a gente esteja ali, quebrantado aos seus pés, buscando. Porque nós dependemos, irmãos, do Senhor. Precisamos dele. Sem Ele, não podemos fazer nada, como Jesus falou. E às vezes Deus está lá, pronto para derramar. Mas Deus espera que nós dependamos dele. Que nós nos quebrantemos diante dele, que nós busquemos. E aí, irmãos, faz bem lembrar daquela parábola do homem que encontrou um terreno e viu que ali tinha um tesouro enterrado naquele terreno. Que ninguém percebia, mas ele percebeu. Lhe foi revelado de alguma maneira ele descobriu que ali tinha um tesouro. E ele foi, vendeu tudo que tinha. E comprou aquele terreno, irmãos. E ele sabia que tudo que ele possuía não se comparava àquele tesouro que estava escondido naquele terreno. Ele ficou só com a roupa do corpo, possuía aquele terreno. Depois ele foi cavar. E dali, daquele terreno, ele extraiu com muito suor. Ele extraiu aquele tesouro e se tornou um homem riquíssimo. Há um tesouro, irmãos, enterrado na igreja. Na igreja que somos nós. Há um tesouro, irmãos, escondido nas Escrituras. Há um tesouro, irmãos, a ser descoberto por cada um de vocês. Semana passada, na última ministração, eu falava sobre o texto de Colossenses 3, que diz assim, que a nossa vida está escondida em Cristo, está enterrada nele. Um pouco antes, no capítulo 2, diz assim, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. E nesses dias, irmãos, eu tenho várias vezes falado para os irmãos. Irmãos, não é o nosso código de conduta que nos dá vida. Não é a lei que nos dá vida. Não são os mandamentos que nos dão vida. Pode de repente ficar a impressão para alguém que ouça que nós estamos desprezando a lei. Não estamos desprezando a lei. Nós seguimos a lei de Cristo. Mateus 5, 6, 7, 8 é uma lista de mandamentos enormes de Jesus. E a Bíblia diz assim, 1 João 2, 6, se não me engano, amor? Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, obedecendo em tudo, renunciando, abrindo mão, morrendo. E nós não estamos sem lei. Mas, irmãos, não é a lei que me traz a vida. A lei é um negócio pesado, difícil de carregar, impossível
E lá em Romanos 8, diz assim, porque o que era impossível, a lei como estava enferma pela carne. Quem tem carne doente aqui, irmãos? Enfermidade do pecado. Então a lei não pode produzir vida. Mas na igreja está enterrado um tesouro de vida abundante, que é Jesus. Amém, irmãos? E Jesus prometeu assim, ó, eu vos darei vida e vida em abundância. E Jesus disse algo assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E João, o apóstolo, lá numa das cartas, diz assim, os mandamentos de Jesus não são pesados. Mas não são pesados? Como? Se você vai ler em Mateus 5, 6 e 7, e vai ver escrito lá, que a lei de Moisés dizia isso. Eu, porém, vos digo isso vezes 10. A lei de Moisés dizia isso. Eu te digo isso vezes 50. A lei de Moisés dizia isso. Eu lhe digo isso vezes 40. A lei dizia, não deitarás com a mulher do próximo. Jesus disse, se você olhar, você já adultera. Já pega. A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus disse, dê a outra face. A lei dizia, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Jesus disse, amarás os vossos inimigos, amar aquele que me persegue, que fala mal de mim, amar aquele que me prejudica. Eu preciso amar, e amor é ação. Eu preciso orar por ele. Eu preciso perdoar todas as dívidas que tem comigo. Será que isso não é pesado, irmãos? É muito pesado. Mas esse tesouro não significa um valor material, mas significa um valor espiritual. Isso se chama vida, e vida em abundância, abundante vida, irmãos. Porque então os mandamentos de Jesus, que são muito mais difíceis do que a lei de Moisés, não são pesados, são suaves. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque ele vem morar dentro de você. E ele dentro de você vai ser poder para você. Aleluia. Amém, irmãos? Agora, é uma verdade. Vou usar uma palavra bem difícil aqui para os irmãos acharem graça. Inexorável. Tá vendo? Estou pronto para fazer vestibular, né? Sabendo tudo de português. Uma verdade inquestionável. Que o tesouro está enterrado e você precisa cavar.